Vamos também acompanhar a movimentação na casa do senador e candidato ao governo do estado, Jarbas Vasconcelos, com Tatiana Fraga. Agora é você, Tatiana. Na frente da casa do senador e candidato ao governo do estado, Jarbas Vasconcelos, a movimentação é tranquila. A imprensa chega aos poucos. O café da manhã do candidato foi tranquilo, apenas em companhia da família. Daqui a pouco, Jarbas Vasconcelos vai sair para votar no Clube Alemão, no bairro de Parnamirim. TV Nova Nordeste, na cobertura das eleições 2010. De volta aqui com o nosso tema, Marcos Quirino. Você, Marcos, sua opinião sobre a segurança nas urnas. Você se sente seguro, né, em depositar o seu voto naquela urna eletrônica? O sistema de votação é um sistema inovador, né? Agora, essa questão de uma total segurança, é isso que nós não temos, vamos dizer assim, uma totalidade dessa segurança, né? Do sistema em si. Né, como foi bem enfatizado por os demais, né, é um sistema que você ainda fica tecnicamente sem o conhecimento aprofundado dessa questão, né? Então eu acho que se tivesse de fato como você deposita um valor e você aí tira seu no próprio banco, você saca e você vem com um demonstrativo daquele valor que porque você tem uma segurança daquela questão para no encerramento de um mundo de voto, você ter pelo menos a base daquela votação, isso seja os partidos ou seja o próprio eleitor, né? E aí, agora assim, o sistema é tão inovador que ele deixa de ser um sistema cansativo, né? Como se fosse uma maratona, aquela cédula contada num setor que você fica ali exaustivo, né? Então, mas é isso. Kelly Lima, foi valioso. Sua opinião, Kelly Lima. Pode falar, Kelly. Eu acho que esse sistema de votação via urna, em relação ao voto de papel, facilita muito o processo de computação, né? O Brasil, se você pensar na dimensão territorial da quantidade de pessoas sendo voto obrigatório, é muito mais interessante para a checagem dos votos a urna eletrônica. Agora, assim, em relação a esse comprovante, eu discordo, porque aí você tá tirando a questão do voto ser secreto, né? Você vai ficar com papel ali. Eu acho que o voto é secreto para os outros, né? Mas para quem está votando deveria ser. Sim, mas você como se você tivesse o comprovante do seu voto. Talvez, depois que você votasse, aparecesse uma tela com todos os candidatos que você votou e você fazer uma nova confirmação de tudo que você computou. Agora, você tem um comprovante em papel, eu acho que acaba com a questão do voto. Isso acaba estimulando a questão do voto de cabresto, que existia daquela coisa do coronelismo, de ir lá acompanhar aquele cidadão que estava ali sendo, enfim, não estava exercendo plenamente seu direito de cidadão. Eu acho que existe na sociedade como um todo uma paranoia muito grande em relação à questão de segurança, esse medo está sempre presente em tudo que as pessoas fazem. Eu acho que o mais importante é você, como cidadão, ter segurança do seu posicionamento político em relação às coisas. Porque sistema nenhum é infalível. A gente está num sistema político democrático e ele vai se regulando o tempo todo. Então, tudo é um processo de evolução. Eu acho que cada eleição é um processo de aprendizagem. Se você confia naqueles representantes, vota neles e depois eles não correspondem às suas expectativas, existe, depois de um ano, uma nova votação para você dizer se você quer que eles continuem ou quer que seja substituído por outros. É um processo contínuo. E eu acho interessante abrir essa discussão para os melhoramentos, para os questionamentos. Agora, eu acho importante as pessoas terem segurança no seu posicionamento e ter segurança que, assim, o seu posicionamento é importante e que tudo pode ser discutido e que tudo vai sendo reajustado. Eu queria também parabenizar todos os esforços estatais de segurança, tudo pelas eleições limpas que eles fizeram
Eu atravessei 3 cidades agora para chegar em Olinda, Jaboatão, Recife e Olinda, e a questão de não ter aquele tumulto todo foi bem, acho que foi um avanço, sabe? E que eu acho que essa questão do voto eletrônico, apesar da dificuldade de algumas pessoas estarem demorando a votar, eu acho que é um processo de aprendizado mesmo. Não existe 100% da população hoje em dia, nem todo mundo é alfabetizado, né? Mas que é sempre esse processo de evolução. Vamos ver aqui o Jorge José, mas antes deixa eu passar a palavra para o Antônio aqui, rapidinho. Antônio, tem informação aí, Antônio? A gente tem uma informação quentíssima, Pedro, é a nível nacional. Lula já admite possível segundo turno na eleição presidencial. É no blog do Magno Martins e diz assim: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva admitiu há pouco a possibilidade de a candidata Dilma Rousseff, do PT, disputar o segundo turno das eleições presidenciáveis. Apesar de dizer que está otimista com a vitória de sua candidata do pleito de hoje, a eleição tem 2 turnos e eu não ganhei nenhuma, diz Lula. Nem em 2002, nem em 2006 no primeiro turno, frisou. Apenas vai demorar mais 30 dias de luta para Dilma vencer, pois não é fácil obter 50% dos votos, afirmou o presidente em rápida entrevista após voltar no colégio João Firmino Corrêa de Araújo, em São Bernardo do Campo. Ok, pode falar, Jorge. Eu admiro, a juventude ela é sábia, né? Ela tem um percentual muito grande ela é crédula, acredita no sistema, mas ao mesmo tempo ela levanta uma questão. Ela é contra o ticket e dá a sua sugestão para resolver a questão. Quando se refere ao ticket, eu acho que ela tem razão, porque muita gente paga ao camarada para votar nele e depois a outra metade vai pagar depois. Iria pagar depois com o ticket, o camarada apresentando o ticket aqui, eu estou mostrando a você que paguei a você. Votei. Né? Votei em você. Aí receberia o comprovante do voto. Seria uma forma de facilitar esse tipo de coisa. Já no outro assunto que ela levantou, na própria tela, informar no final se os candidatos foram aqueles que o eleitor votou, já é mais seguro. Parabenizo você pela sugestão. Viu? Nessa eleição, por exemplo, a gente tem falado isso aqui desde o começo, o camarada vai votar, apertar naquela teclinha da urna eleitoral 25 vezes. Né? Apertaria mais uma e conferia. Aí seriam 26 exatamente. vezes. Você quer ver uma questão? Um vereador na última eleição, foi ele que me contou como é que ele controlava os votos daqueles eleitores que ele tinha comprado. Né? Ele dava o dinheiro, a metade iria dar depois, e quando o eleitor saía da cabine, ele perguntava qual a cor da camisa que eu estava vestindo. Se o eleitor confirmasse a cor da camisa que ele tinha votado, ele pagava a segunda metade. Se não, se você não votou em mim. Veja você, quanto mais com um ticket na mão, que seria o comprovante que tinha votado do cidadão. Esse é o grande problema e a grande questão. Né? Pois é importante considerar esses aspectos. Veja, a experiência manifesta em harmonia com o que ele diz, a juventude. Isso é uma concatenação de ideias. Essa estrutura que se desenvolve e que busca cada vez mais, como o Kelly falou, uma perfeição, ainda que se faça também através da instituição do sentimento de democracia, de buscar, se eu não tiver satisfeito com aquele candidato que eu elegi, eu votei, posteriormente eu revejo isso. Isso é um processo. A busca por segurança também não pode ser uma paranoia, lógico. Isso é uma construção onde se busca um determinado momento chegar a um patamar de equilíbrio social, onde as pessoas votem independente disso, que as urnas sejam, independente de ser eletrônicas ou manuais, que sejam um sistema confiável, que o cidadão se sinta respeitado, porque essa segurança, essa confiabilidade é respeito ao cidadão. Agora, o que se argumenta, eu também ressalto que eu não estou aqui defendendo que temos que ter o ticket, mas a lei já está aí para 2014, a lei 12.034 de 2009. Em 2014 teremos o ticket. Não se especifica ainda se o ticket vai ter o nome, o código, se vai dizer quem votou, mas que se vai ser codificado e que só o tribunal sabe, ou só o acesso, mas está aí para ser aplicado. Agora, o que está gerando hoje desconfiança em relação às urnas é porque o próprio Tribunal Superior Eleitoral não permitiu à sociedade, e a coisa pública tem que ser aberta no sentido de dizer à sociedade como efetivamente isso se desenvolve. Então, não demonstrou ainda como funciona esse sistema
informático. Eu não tenho a soberania cidadã Mas no se sentido... permite isso, não é um caminho, não é uma porta aberta Exato. para a entrada de hackers? Não é uma Pedro, coisa, não um contrassenso? esse é o argumento que se lança, até porque iria dizer como é que o software funciona e poderia haver o vazamento disso, os direitos autorais, etc. No entanto, os criptólogos, engenheiros, argumentam que já é possível mostrar sem abrir tudo no sentido de demonstrar a técnica, a metodologia científica utilizada ali. Então, essa é a discussão. Hoje temos uma comissão independente formada por 10 profissionais que apresentaram à Câmara dos Deputados. Inclusive, ressalto, esses profissionais são pesquisadores da Unicamp, da USP, advogados de São Paulo, que se reuniram e que já tinham sido chamados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral para participar de discussões sobre esse funcionamento das urnas. E eles lançaram alguns pontos, algumas considerações que envolvem a questão de como o eleitor poderia vir a saber realmente se seu voto foi validado, se ele votou realmente naquele candidato. É um questionamento que ele lança. E, principalmente, a auditagem. Como fazer uma auditoria para saber isso? Outro ponto extremamente importante que eles questionam é por que quem aciona a autorização vá votar, esse sistema está interligado. Por que não poderia ser um sistema independente? Então, o grande cerne da questão, na busca por essa segurança, é porque, infelizmente, isso é uma realidade, temos um país onde a busca por esse poder, no sentido de ascensão ao cargo público, através do sistema político, passa por muitos sistemas de fraude. Então, a gente tem um histórico de fraude no país, seja desde a urna eletrônica, quando dizia-se uma expressão, engravidar a urna de papel, perdão, engravidar a urna com cédulas que não foram lançadas por eleitores ali, engravidar para depois, na contagem, ter um número mais elevado de votos para um candidato X ou Y. Então, esse é o cerne da questão. É porque a incidência de fraude é grande, a busca por violação no sistema. Vejam que hoje, considerando que essa urna é um sistema sério e confiável, o eleitor está aí sendo preso porque está buscando outros mecanismos, seja a compra, seja a intimidação, seja o voto de cabresto. Então, a gente tem que ponderar e buscar, como o Kelly bem falou, como o Jorge muito bem falou, eu tenho que... Não posso afastar o critério de segurança e dizer, eu vou acreditar apenas que vamos lançar para o cidadão, confie no sistema. Tem que esse cidadão, enquanto sociedade organizada, também fiscalizar. Bom, o doutor Jorge está querendo falar aqui. Deixa eu dar um pulinho lá em Brasília com o Leandro Magalhães, que ele tem, inclusive, neste momento, o número de urnas, né, que estão quebradas, né, no país inteiro. São informações que vêm lá de Brasília. Eu estou vendo a tela limpa aqui, eu não estou vendo o Leandro aqui. Mas vamos ver se ele entra aí. Leandro, Leandro Magalhães. Oi, Pedro. Pois é, até agora foram substituídas 507 urnas em todo o país. Em Alagoas foram 24, na Bahia 33, no Maranhão 20, na Paraíba 37, o maior estado. Em Pernambuco apenas 2, a informação do TSE agora. No Piauí 20, no Rio Grande do Norte 10 e Sergipe 15. Nos dois colégios eleitorais os maiores do país, São Paulo e Minas Gerais, até agora nenhuma urna quebrada. Agora uma notícia desagradável. Em todo o país já foram registradas 103 ocorrências de propaganda irregular e de boca de urna. 42 delas em Minas Gerais e 13 aqui em Brasília. E 2 também em Alagoas. Bem, eu vou conversar agora com o Marcos, que ele é o nosso parceiro da Rede Gênesis, que está dando apoio aqui a toda a nossa equipe. Marcos, como é que você está avaliando as eleições aqui em Brasília e no resto do país? Segundo o ministro Ricardo Lewandowski, as eleições até agora estão tranquilas, né? O processo de votação está tudo tranquilo. Boa tarde. Boa tarde. É dentro da normalidade, né? Até agora dentro da normalidade. Apenas um estado do Brasil que está com urna manual, que é